Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estando aqui com você mais uma vez e nesta oportunidade vamos estar falando sobre 4 acontecimentos registrados por Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, e estes acontecimentos foram colocados em uma narrativa bíblica e sabemos que há um propósito. Há um propósito. Qual o propósito desse autor sagrado? Qual o propósito dele pegar esses 4 acontecimentos e colocar aí em uma sequência? Parece haver assim um objetivo, parece haver assim um propósito mesmo. E eu vou estar falando para os amados irmãos, para você que assiste, nossos vídeos, vai estar assistindo nossos vídeos, falando aqui exatamente deste acontecimento, nestes 4 acontecimentos, e estão entre o capítulo 4 e capítulo 5 de Marcos. Vai ser uma mensagem breve para uma reflexão, para a reflexão dos nossos amados irmãos, ok? Então eu vou ler aqui um texto, vou ler um único, tá? Eu vou ler somente um texto, depois os outros vou estar só citando os títulos, né? E o texto que eu quero ler é capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de águas. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, meus queridos, meus amados irmãos, aqui nesse relato bíblico, nesta narrativa bíblica, vamos estar apresentando a ação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ação poderosa do Senhor para benefício e bem-estar daqueles que estavam com ele no dia e destes acontecimentos, mas também considerando que o propósito do escritor era levar, sim, ao conhecimento de todas as pessoas que pudessem ler estes relatos e fossem beneficiados através da fé
aquele que lê ou ouvir a respeito desta narrativa bíblica, onde apresenta estes 4 acontecimentos, pudesse então ter a sua fé mais fortalecida e ter aí o ânimo, uma vez perdido, ter aí a esperança, uma vez já não mais existindo, mas a leitura desse texto, com certeza, é o que se passou na mente deste autor sagrado. É que, ainda que houvesse, seja qual for a situação que alguém estivesse enfrentando, mas que este texto, este relato, esta narrativa, despertaria e, com certeza, resgataria aí, através da fé, a autoestima, o ânimo e a restituição daquilo que se havia perdido. E nós vamos passar isto, hoje estarei passando isto para você de forma simples, mas eu acredito que você vai entender e isso vai ajudar muita gente mesmo. Então, o primeiro acontecimento, o primeiro fato narrado aqui por Marcos é exatamente quando Jesus com seus discípulos estão ali no mar da Galileia ou no lago e são surpreendidos por um forte vento, como algumas traduções diz aí, um temporal, com muito vento, ventos fortes, de certo que causou pavor, causou pânico nos discípulos, a ponto deles, já de forma muito assustados, se dirigir até o mestre que estava descansando, repousando, e despertaram ele e questionando: tu não se importa que pereçamos? E aí o Senhor Jesus, ele levanta e com o poder da sua palavra, ele ordena ao vento e ao mar que se acalmem, que se aquietem. E assim, conforme nos relata aqui este autor sagrado, houve bonança. Mas ainda assim, mesmo havendo bonança ali, após a palavra de autoridade, a palavra de ordem de Jesus para o mar e o vento, Jesus não podia deixar também de aplicar ali um ensinamento, quando ele diz: vocês, por que são tão tímidos? Por que vocês se apavoram, entram em desespero assim? Porventura vocês não tendes fé? Não é que talvez não houvesse fé ali naquele momento em alguns, mas sabemos que todos nós temos fé. Todos nós temos fé. Mas digo-lhes que, de acordo com cada acontecimento destes, como foi aqui o caso das altas ondas provocadas pela tempestade ali naquele mar, naquele lago, assim também como o episódio ali na região de Gadara, quando o Senhor Jesus, ele repreende uma legião de demônios que perturbava a mente de um homem, e Jesus, ele
restaurou a saúde mental daquele cidadão, tornando ele uma testemunha fiel e um seguidor fiel, após ser liberto da opressão, daquela legião de demônios. Assim também como um caso da mulher que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Jesus, quando ele estava indo atender um pedido para ir até a casa de um homem chamado Jairo, pois a sua filha estava muito doente, à beira da morte. E quando Jesus se dirigia ali, para a casa de Jairo, ele é surpreendido, entre aspas, por uma mulher aflita, por uma mulher que clamava e que estava desesperadamente à busca de uma solução para um problema muito sério, problema tal que já havia, como diz a Bíblia, já havia ela gasto toda os seus bens, as suas posses, na tentativa de conseguir uma cura daquela enfermidade, mas nada disso lhe adiantou. Então agora aquela mulher, ela se acha diante da oportunidade, talvez pelas palavras que ela ouvia acerca de Jesus, mas ela tem um grande obstáculo que ela precisa romper, que é a multidão. A multidão, um obstáculo humano que aquela mulher precisava romper ali. E ela, decidida, ela enfrenta, ela rompe aquele obstáculo humano, que é a multidão, vai até Jesus, toca na orla dos seus vestidos e ela alcança ali o seu objetivo. E o quarto episódio é o que Jesus realiza na casa de Jairo. Pois ainda estando ele ali com a mulher do fluxo de sangue, chega a notícia para Jairo: olha, pode parar, não precisa mais levar o mestre, não precisa nem incomodar o mestre, a tua filha morreu. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de ir lá. Jesus foi até a casa de Jairo. E ali na casa de Jairo, na presença de alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e um outro discípulo, e também ali estando presente os pais daquela menina, Jesus ele usa a autoridade do seu poder e ele resgata ou ele restitui ali a vida daquela menina, entregando ela aos seus pais com vida. Então, o propósito do autor, deste autor sagrado, eu quero dizer para vocês, é em pegar estes 4 acontecimentos e nos dar ele numa sequência dentro desta narrativa bíblica. É claro, é óbvio que a intenção dele era fazer com que os seus leitores, tanto do século, do primeiro século, quanto os leitores posteriormente, assim como nós temos a oportunidade de ler estas sagradas escrituras, estas sagradas letras, nós somos também beneficiados. E eu quero dizer a todos vocês que por meio da sua poderosa ação, Jesus ele realiza esta grande obra na vida destas pessoas que eu tenho falado aqui, apresentado nestes 4 episódios relatados aqui por Marcos. Para dizer para você que está aflito, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, Jesus, o grande Yeshua Hanatsirim, o grande Jesus de Nazaré, ele ainda hoje
ele realiza milagres. Ainda hoje ele realiza maravilhas. E eu quero dizer a você que às vezes se encontra aflito, sufocado pelas ondas da vida, como costumamos dizer. Quero dizer para você, neste barco, nesta jornada que você está, nestas águas que você está atravessando, tentando atravessar, não perca a esperança. Clame por Jesus, que Ele vai te socorrer. As águas do mar da vida não vão te afogar, porque você tem fé. Lembre que Jesus disse: por que sois tímidos? Porventura não tendes fé? E é exatamente sobre fé que eu quero falar aqui e fazer o fechamento deste vídeo. Precisamos ter fé. O que Jesus sabia, quando Jesus disse, não tendes fé, não é que Jesus não soubesse que não havia fé naqueles homens. Só que a fé que Jesus queria que eles tivessem ali é a mesma fé que ele, Jesus, tinha. A mesma fé que ele, Jesus, tem até hoje. Uma fé que dá certeza de que algo vai acontecer, ou que não importa qual seja a circunstância, qual seja a situação, vai ser resolvida. A fé que eu quero dizer para você que precisa haver em cada um de nós é uma fé que o hebraico nos dá com o nome de emuná. Esta fé emuná é uma fé que traz convicção, é uma fé que nos faz prosseguir, romper barreiras, romper dificuldades, romper obstáculos e manter a convicção de que tudo vai dar certo, porque quem está no barco é Jesus de Nazaré. É aquele que tem poder. Então, você tendo esta fé, emuná, uma fé que lhe dá força, uma fé que lhe dá coragem para romper em frente, é quem vai fazer você alcançar a vitória, vai fazer você obter a vitória. E se você não está num caso, numa situação como estiveram os discípulos ali no mar, mas talvez tem gente que possa estar vivendo uma situação como o cidadão ali de Gadara, perturbado por forças que tem lhe tirado a paz, tem lhe tirado a sua tranquilidade. Mas Jesus, Ele vai solucionar o teu problema. Ele vai solucionar a tua causa. Basta ter fé, basta ter emuná. Não é ter qualquer tipo de fé. Não. Ah, mas eu tenho fé. Mas a fé que Jesus quer que tenhamos não é aquela fé natural que a gente tem. Não, eu sei que Deus existe. Não é isso. Não é aquela fé grega. Qual é a fé grega? A fé grega é aquela fé que crê em vários deuses, em várias divindades. Não. A fé emuná é a fé num Deus vivo, todo-poderoso, que vai resolver, solucionar qualquer tipo de problema. E eu sei que você, mesmo estando aflito, angustiado, perturbado em alguns momentos, mas você vai fazer uso desta fé, da emuná, e vai obter a vitória. Mesmo você não estando como a situação do homem ali de Gadara, mas talvez você está levando uma vida semelhante ou parecida com a vida daquela mulher que correu durante 12 anos tentando buscar a cura daquela enfermidade. E ela alcançou. Ela conseguiu, porque ela fez uso da emuná. Ela viu que a barreira humana ali naquela multidão não seria forte o bastante para detê-la, para impedir de que ela chegasse até onde estava o homem
que poderia e iria solucionar o problema dela. Talvez você não esteja vivendo uma situação semelhante à da mulher do fluxo de sangue, mas talvez você esteja numa situação até pior, como estava a situação ali na casa de Jairo. Ah, mas Jairo, ali a filha estava morta, estava sem vida, sem esperança. Mas chega Jesus, o autor da vida, e decreta ali a palavra de ordem com autoridade, restituindo a vida daquela jovem. E assim, meus queridos, finalizo este vídeo dizendo para você: sabemos que situações como esta, diversidade como estas, tempestades, perturbações malignas, enfermidades e morte são coisas que nos tira, às vezes, a esperança, nos tira a paz, nos tira a esperança. E eu quero dizer a todos vocês: não perca a emuná. Não perca, porque emuná, a fé emuná tem a ver, digo aqui para vocês, com provisão. Tem a ver com provisão. E quem tem esta fé vai sempre estar sendo provido por um Deus todo-poderoso. Assim como Deus proveu ali para o seu povo no deserto, na saída do Egito em busca da terra de Canaã. Foram muitas as situações, foram muitas a adversidade, mas Deus sempre provia para o seu povo. Então, emunar tem a ver com provisão. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, confie, mantenha-se na emunar e o Senhor vai prover para a tua vida. Aí você pode dizer: não, mas graças a Deus nunca morreu ninguém da minha família. Nunca passei por essa situação. Mas eu digo aqui, não falo apenas de morte no sentido morte física, mas talvez você está passando, enfrentando uma situação aí que você está se sentindo como se tivesse sido assassinado por alguma circunstância. Teus sonhos, teus projetos, tua vontade de realizar aquilo que você almeja, aquilo que você planejou, e de repente alguém chega e assassina os teus sonhos. E eu quero fortalecer mais aqui o teu ânimo, a tua fé, te apresentando aqui uma solução, Cristo Jesus como a solução para todo e qualquer tipo de problema, tá? Deus, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que acalma na tempestade. O Senhor Jesus acalma na tempestade, Ele liberta de opressões malignas, seja de que natureza for. Ele liberta, Ele é aquele que repreende com autoridade as enfermidades, restaurando a saúde física, emocional de qualquer pessoa, e Ele é aquele que dá vida, Ele devolve vida, Ele ressuscita, não só vida física, mas Ele pode ressuscitar os teus sonhos, Ele pode devolver a vida dos teus projetos. Não pare, não se dê por derrotado. Confie, tenha emuná no Senhor Jesus Cristo, no grande Yeshua Hanat Sirim, no grande Jesus de Nazaré, e você vai ser um vitorioso. Esta aqui é a intenção deste autor sagrado, em apresentar estes quatro acontecimentos dentro desta narrativa. É para fazer você entender que os teus sonhos não podem parar, você não pode parar de sonhar, você não pode parar de correr atrás das realizações dos teus sonhos. Não se dê por afogado, não se sinta afogado pelas ondas do mar da vida.
Não se deixe ser derrotado pela enfermidade. Não se desespere. Mantenha-se confiante no Senhor, que Ele é a esperança e as realizações de todos os teus sonhos, de todos os teus projetos. Aqui finalizo esse vídeo agradecendo a cada um de vocês por estar nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Assistindo esses vídeos, vocês estão nos dando mais força e quero até pedir, deixe aí o seu joinha, deixe aí os seus comentários e muito obrigado por você que já é inscrito e peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, vamos fortalecer este canal, nos ajude a levar palavras de ânimo e de graça às pessoas que necessitam. Que Deus em Cristo continue lhes abençoando e que mantenha em cada um de vocês esta fé emuná. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus a todos.